Alô, som, testando. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos esperar a Lara entrar aqui. Lara, assim que você entrar, manda uma mensagem. Sejam bem-vindos à nossa live do cancelamento. É esse evento que nós não criamos, hein? É apenas uma resposta a um movimento que aconteceu. E agora nós vamos tirar o melhor proveito para passar para vocês um exemplo na prática. Ó, Lara. Convidada, vamos lá. Boa Alô. noite! Como é que você tá, dona Lara? E aí? Você está acordada a essa hora, eu não acredito. Se você me tem acordado essa hora, isso é um privilégio, sim. Tenha ideia. Como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem, e você? Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Eu não poderia deixar, o pessoal tá entrando aqui, né? Eu não poderia deixar de te convidar para essa live, porque eu não conheço ninguém. Eu conheço Tão duas pessoas fodida. só, que foi tão cancelada, sofreu tanto perrengue quanto você. Eu quero aproveitar. O pessoal ainda está entrando aqui. Vamos dar mais uns 30 segundinhos, a gente começa? Tá preparada para falar sobre esse tema? Eu tô agora. Eu fiquei em dúvida se eu ia ficar na parte de baixo ou de cima da câmera. Vou só botar você na altura aqui para poder. Tá. Tô nessa já. Tô na tua já. As suas crianças já foram dormir essa hora, né? As minhas ainda estão. Eu tô no escritório. Ah, Senão beleza. não daria. Entendi. Aqui em casa tá assim. Prendi todo mundo lá com o neto dormindo. Ó, Carol aqui, sejam todos bem-vindos à nossa live. Vamos tentar falar um pouquinho sobre esse tema de uma maneira diferente do que falam comunicadores, jornalistas, professores de universidade. Vamos trazer uma ótica, vamos fazer uma análise de quem realmente vive isso daqui no dia a dia. Vamos começar, Lara, então? 17 Vamos, pessoas tô tá nessa. chegando. Ó, a Ana falou que tá todo mundo dormindo lá em casa. Aninha, tá aí, que bom. Primeiro ponto, eu quero aproveitar, nós estamos agora com 17, quase 18 mil pessoas, eu quero aproveitar para falar para todos vocês que estão aqui, que é um grande privilégio ter a Lara nessa live. Não existiria o Ícaro de Carvalho que vocês conhecem, eu não estaria falando para esse monte de gente, eu não estaria com o meu perfil desse jeito, minha família não teria vivido tudo isso que nós vivemos nesses últimos 2 anos, se não fosse a generosidade dessa pessoa que está aqui, que vocês acham que é durona, mas ela só late, ela não é durona, É o cão não. que ladra, mas não morde, né? É uma pessoa com um coração imenso, uma generosidade imensa, e eu não conseguiria fazer a live se eu não aproveitasse esse momento com 20 mil pessoas para dizer isso. Meu nome, da minha família, eu quero te agradecer muito por tudo que você fez pela nossa vida nos últimos 2 anos. Vamos Só falar de quero dizer que cancelamento? vocês fizeram ser fácil. Além de extremamente agradáveis, muito queridos, também devo... Nossa, mas muito, 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 muito a vocês. E sabe que diga a Ana que ela ainda me deve um café pra gente ficar falando mal de você e do Neto. Isso daí não é difícil, não. Vai. Agora, quero agradecer também a todos que estão aqui. Eu espero que seja um conteúdo útil para vocês. E o grande presente que eu deixaria para todas as pessoas, Lara, seria se finalmente elas entendessem que é um movimento muito mais psicológico do que real. Eu já anteciparia lá para frente o conteúdo da nossa live. Eu quero começar, eu não sei se você reservou uma listinha, mas eu queria começar a nossa live citando alguns livros que vão ser importantes para o entendimento do que eu vou trazer aqui. São simples, eu quero começar citando, peguem papel e caneta, se vocês quiserem entender um pouquinho mais na visão do comunicador, do marqueteiro, sobre esse processo de condução de pessoas através da rede. Eu quero começar recomendando Ryan Holiday, Acredite, Eu Estou Mentindo. Eu vou citar um estudo dele aqui na nossa transmissão. Esse livro é excelente, a base do meu trabalho, é a base dessa produção de conteúdo que a gente faz, baseado em timing, baseado em notícia, baseado em evento. Daquele negócio, os caras querem cancelar, eles acham que vão cancelar, vamos mostrar como é que eles fazem e vamos criar um evento sobre isso. Segundo, Clube da Luta. Quem não leu o Clube da Luta é imprescindível que leia. É o retrato da nossa geração. É o retrato do consumo como existência, é o retrato das pessoas solitárias, é o retrato da ausência do espaço masculino e das manifestações masculinas, é o descolamento da figura feminina que tenta ali encontrar o lugar dela. É a obra
que mais inspirou a minha escrita, por exemplo. Se vocês gostam dos meus stories, esses parágrafos, essas sentenças curtinhas, parágrafos curtos, aquelas ilhas de texto, Clube da Luta é uma grande referência. Peguem agora eu vou citar um autor aqui, o René Girard, que tem 3 livros que são fundamentais para o entendimento da inveja. A inveja é um sentimento que está muito presente na cultura brasileira. Machado de Assis lida com a inveja o tempo inteiro. Aquele retrato do brasileiro e suas picuinhas. Tem 3 livros que são fundamentais, quem quiser entender melhor o conceito da inveja. E o cancelamento está muito baseado na inveja. Numa inveja muito própria, que eu quero falar um pouquinho mais para frente. Então, esses 3 livros que eu anotei aqui para vocês são Anorexia e o Desejo Mimético. É um livro bem interessante, curtinho, do René, em que ele atrela esses fenômenos como anorexia, bulimia, depressão, ansiedade, a o desejo mimético. O que é? Aquele desejo de ter o que o outro tem. René Girard diz que todos nós temos desejos, mas que os nossos principais desejos são aqueles que nós copiamos dos outros. Nós queremos o que os outros querem, mesmo que não tenha um valor intrínseco naquilo. Nós queremos o que os outros querem e o que as pessoas bem-sucedidas querem. E como tem poucos objetos que as pessoas bem-sucedidas querem, elas se sentem deprimidas, frustradas, raivosas. O segundo é Coisas Ocultas desde a Fundação do Mundo. Esse é um livro maior, mas que ele vai dialogar como os mitos religiosos, desde a fundação do homem, refletem a inveja. Como os deuses gregos refletiam isso, como as divindades pagãs refletiam isso, como o homem tentando entender o seu processo interno, ele criava deuses para representar esses sentimentos, e como isso existe até hoje, como nós criamos outros eventos para refletir, extravasar isso tudo. E o último, o bode expiatório. O bode expiatório é o conceito de que a sociedade tenta, desde o seu início, registrado, encontrar um culpado, colocá-lo num pedestal, sacrificá-lo, e aí nós podemos seguir a nossa vida normalmente. Então, geralmente, os eventos são assim. E hoje eu encaro isso como um movimento típico do cancelamento. Você tem ali uma manifestação, você tem ali uma insatisfação, você tem ali muito barulho, você tem ali uma turma, e de repente você pega uma pessoa, todo mundo agride ela, todo mundo pune ela, e aí de repente as coisas foram resolvidas. Não, beleza, vamos para o próximo problema, vamos punir a próxima pessoa, porque esse assunto foi resolvido. Essa é a minha listinha. Se você quiser entender mais sobre o tema, se aprofundar um pouco mais, pegue esses livros, tem aí pelo menos 6 meses de leitura. É isso. Tem alguma recomendação, Lara? Eu tenho uma recomendação, eu até subi aqui para pegar enquanto você falava isso. Esses 3 últimos que você citou, eu não conheço. Vou atrás. É que eu não te recomendei não sei ainda, se você... são ótimos. Eu não sei se você conhece o Ben Shapiro? Conhece o trabalho dele? Gosta dele? Eu fiquei muito interessada, quer dizer, ficou muito claro para mim de onde vinha muitos dos pensamentos de um pessoal que decifra essa coisa do cancelamento e com esse pessoal não tem conversa, com esse pessoal não tem diálogo, depois que eu li Bullies. Bullies é um livro que eu não sei se tem em português ainda, mas para quem lê inglês, realmente vale muito a pena. Porque basicamente o que ele fala aqui, que com certeza embasa tudo que nós vamos falar hoje, é sobre essa permissão que criou-se de, olha, se eu vejo uma coisa que está errada, então eu posso bater nela, odiá-la e crucificá-la, porque afinal eu julgo que ela está errada. O que abre um precedente perigosíssimo, porque nós vamos falar hoje de cancelamento, e na verdade a questão é quem cancela o quê? Então, o maior perigo, eu julgo assim, o maior problema do cancelamento é que não tem como você dizer que o que você está cancelando tem mais razão de ser do que o que outro cancela. E como a gente não tem uma base, uma referência do que é o cancelável ou não, fica então essa bagunça que é tão bizarra que nós temos hoje 2 pessoas canceladíssimas que conseguem juntar 26 mil pessoas em uma sala. Ou seja, o tal do cancelamento, do qual nós vamos falar durante a noite, não fez o efeito que esperavam. Vamos começar falando sobre, antes do surgimento do tema cancelamento, eu quero conversar sobre uma coisa que você entende muito mais do que eu, porque você viveu isso muito mais do que eu, muito antes de mim, que é esse conceito de repente, você ter a sua vida sem botão de ligar e desligar, compartilhado numa rede social. A rede social ela surge com o Orkut, aquela ideia de compartilhar conhecimentos em pastinhas, em comunidades, aquela pequena brincadeira. A evolução do Facebook, por muitos anos eu estive apenas no Facebook, produzindo conteúdo ali, e sempre que eu olhava o Instagram, o meu pensamento era, isso não é para mim. Isso daqui é gente compartilhando o que come, viagem, muito vídeo, muita proximidade. E de repente você estava lá no Snapchat,
mídia que eu nem utilizava, já compartilhando sua vida, já compartilhando tudo que acontecia. Você vem para o Instagram, traz um monte de gente para cá, um monte de gente hoje que coleciona uma audiência grande, veio da tua movimentação inicial. Como que é? Eu tenho uma frase do amigo do Simonsen que ele diz assim, que nunca o ser humano esteve pronto para ser visto por tantas pessoas. 27 mil é um estádio de futebol lotado, é a Vila Belmiro aqui lotada, e tá todo mundo assistindo. Agora, o ser humano também não estava preparado para nunca desmontar o personagem, o tripé, a iluminação, nunca parar de falar para outras pessoas. Quais são os efeitos da personalidade, do dia a dia, no teu humor? Como é que foi tanta exposição por tanto tempo antes disso ser legal, antes disso ser comum? O lance foi assim, a exposição começou porque, como um monte de gente que me acompanha já me ouviu falar, o meu amigo, o Eric, um dia pegou o meu celular na mão e falou, como você não tem um Instagram? E botou um Instagram lá pra mim. E botou, ele mesmo fez um post e eu só fui usar aquilo um ano depois. Mas eu fui usar aquilo um ano depois porque eu comecei a ver um profissional ou outro de saúde que compartilhava por ali o que sabia. E aí eu achei bacana e comecei a compartilhar por ali o que eu sabia de nutrição, foi só. Mas o que eu comecei a notar é que quando eu compartilhava ali coisas que não eram técnicas de nutrição, então quando eu compartilhava ali o meu treino, ou quando eu postava uma foto do meu cachorro e tal, aquilo tinha um retorno da galera que era tão legal quanto, ou mais, hoje é muito mais, tão legal quanto, ou mais, do que quando eu postava a parte técnica de nutrição. Então eu olhei aquilo e comecei a gostar de trocar uma coisa ou outra que não tivesse a ver com a parte técnica. E aí, quando me mostraram o Snapchat, eu lembro do primeiro Snapchat que eu gravei uma coisa que não tinha nada a ver com técnica de nutrição. Eu não estava falando ali no post sobre proteínas, sobre carboidratos. Eu estava numa garagem, tinha acabado de voltar de um dia de congresso, e eu gravei ali dizendo que eu estava cansada. E aí, o que aconteceu foi que eu recebi mensagens de pessoas dizendo, olha, eu também estou cansada. Puta, eu também me canso. Hoje eu também assisti aula. E aquilo foi legal. E aí eu vou falar uma coisa pra você, Ícaro, que eu nunca falei na rede, mas assim, na verdade, um dos motivos de dar tão certo pra mim essa coisa do compartilhar a parte da minha vida, hoje eu compartilho 90% menos do que eu já compartilhei um dia, é justamente uma falha na minha personalidade, nas minhas características principais, que é o seguinte, eu tenho um certo pavor, um certo pânico de iniciar conversas com quem eu convivo, porque eu tenho medo de não poder fechar. Então, eu tenho isso muito forte. Eu trato isso em terapia, eu trato isso no psiquiatra, mas então assim, eu sou educada com todo mundo, mas eu tenho medo de sorrir, ser simpática demais com alguém que tá aqui, porque eu tenho medo de depois essa pessoa não parar e eu não vou saber parar. Ela não vai parar a conversa. Eu sou o contrário. Eu considero que todas as conversas já estão encerradas na minha vida. Então eu não, e eu não vou parar. Então eu sei que eu vou sofrer porque eu não vou parar. Na internet, isso é o meu único ponto, é o único ponto onde eu posso controlar isso. Porque eu abro aqui e eu tô falando aqui comigo. A hora que eu quiser fechar aqui, eu fecho. Então, se é um dia que eu não tô muito legal, eu venho aqui não muito legal e dou o que eu tenho para dar aqui não muito legal. E se eu quiser, eu fecho. Então, olha só como é interessante, porque é uma diferença imensa dentro da mesma rede, que é, eu faço caixinha, eu faço story, como eu fazia o Snap, mas eu não faço direct. Porque no direct eu estaria abrindo essa possibilidade da troca não parar quando eu paro. Aqui, ela para quando eu quero parar. Então, na verdade, é quase que uma... É quase não, né? É uma falha da minha personalidade que encontra um bálsamo nisso aqui. Porque isso aqui veio preencher um negócio que eu já queria muito antes. Que era a oportunidade de dar, de falar, de me expor o quanto eu quiser. E por isso que hoje, isso aqui é tão bem controlado por mim nisso. As pessoas vão dizer, mas aqui o controle é totalmente meu. A hora que eu quiser eu desligo e tá tudo certo. Eu não devo nada a ninguém, tecnicamente. Não, literalmente. Não devo nada a ninguém. Mas se há um canal de comunicação onde a pessoa que me ouve é tão participante daquela cena quanto eu, aí eu tenho medo. Você está confortável nos monólogos, né? São os monólogos que te deixam confortáveis. Você tem esse controle. O que é um ponto diferente meu. E é uma característica que, quando eu falo para algumas pessoas que estão me seguindo há pouco tempo, as pessoas até dão 2 passos para trás. E eu acho que a dificuldade que o brasileiro tem em entender uma posição que eu trago, que causa que sequestra tantos influenciadores. Por exemplo, eu estou aqui pelo dinheiro. Eu estou aqui para fazer negócios, para comunicar, para criar escola, para encher gente, para fazer negócio. E no meio disso, é lógico que eu ajudo gente, sirvo de exemplo.
Mas assim, isso é uma atividade comercial. Se eu não tivesse meu negócio, eu não estaria aqui. Eu sei que você estaria aqui. Eu sei que a Carol estaria aqui. Eu sei que as pessoas que comunicam estão aqui. E aí, um outro ponto que me fez trazer você aqui, tem uma frase da Ayn Rand, e que ela fala que o centro da filosofia dela é que existe aquela grande maldade, aquela grande injustiça, que é o ódio contra aquele que produz, né? O ódio contra o bem-sucedido. É o ódio né? do bom porque ele é bom. É o ódio do bom porque ele é bom. E aí, quando você tem alguém aqui que tá, porque quer fazer um monólogo e falar do jeito que entende, tudo bem. Se tem alguém que está aqui para fazer negócio, tudo bem. Enquanto a maioria das pessoas acha que nós estamos aqui apenas para servir e nós estamos aqui pela audiência, aquele negócio de estar com vocês, aquele discurso do ator da Globo. Ai, gente, minha vida não seria nada sem vocês. E começa esse primeiro sequestro, onde o influenciador, aquele que fala, se sente refém de quem ouve. Já começa aqui o sequestro, na minha opinião. E você vê, né? É exatamente a mesma coisa em 2 pontos diferentes, mas você vê que não há um altruísmo canibal em nenhum dos 2 motivos. Porque eu tô dizendo que o meu motivo é uma falha na minha personalidade, que é eu gosto disso aqui justamente porque isso aqui é uma coisa que eu controlo. Você tá dizendo que gosta disso aqui justamente porque isso aqui é uma boa... Eu vi você respondendo uma caixinha esses dias, alguém perguntou para você se o Instagram nasceu para ser uma boa oportunidade de negócio, e você disse não, ele nasceu para ser uma rede social e unir pessoas e compartilhar. É que nós tendemos a fazer, e isso é uma coisa que eu vejo que muita gente não entende, a gente vai fazer lucro, não necessariamente em dinheiro, mas lucro, ganho, em qualquer coisa que a gente botar a mão. Porque ninguém é naturalmente altruísta em 100% do tempo, porque senão isso nem funcionaria como dinâmica humana. Do tipo, a própria Range dá um exemplo sobre isso que eu gosto muito, que ela diz, olha, se fôssemos todos 100% altruístas em todo o tempo, eu daria um bolo de presente para você e você não poderia aceitar o bolo, porque afinal você vai ser 100% altruísta, então você daria esse bolo para alguém. E essa pessoa não pode aceitar, porque ela também é 100% altruísta, então ela daria para alguém. E nessa roda, o bolo ninguém come, ele estraga e perde-se tudo. E aí é tão interessante pensar, a natureza humana já não é assim, justamente para que não se estrague o bolo. Então, se eu estivesse aqui por causas 100% altruístas, ou você estivesse aqui por causas 100% altruístas, quando algo que batesse no nosso rim chegasse, como o cancelamento, a gente não ia ficar, porque a gente ia se sentir muito injustiçado. A gente ia dizer, puxa, eu tô aqui o tempo todo só doando, só de tão bom que sou, e aí eu ainda tomo uma dessa? Mas, na verdade, eu sinto, e você vai me dizer se você sente também, que quando a gente toma uma dessa, é quase como se eu sentisse de uma forma errada, assim, uma coisa ou outra tem que dar errado mesmo, porque é tão bom pra mim isso aqui. Ainda tá fechando a conta. Você me disse uma vez que esse é o pedágio. E eu nunca esqueci isso. É o imposto, eu nunca esqueci isso. Porque, para pensar, tem 29 mil pessoas aqui. E certa vez, eu estava fazendo um projeto chamado Código da Riqueza. Fiz com o Thiago Nigro na época e eu entrevistei um youtuber. Tiveram alguns youtubers que estavam presentes ali, eu entrevistei um. E esse rapaz é dono de um grande canal, do YouTube. E ele disse assim, cara, eu recebo milhares de elogios. Milhares, milhares, milhares. Mas se no meio daqueles elogios eu recebo uma crítica, meus olhos se fixam naquela crítica e eu não consigo dormir. Eu fico olhando e pensando se eu respondo, e pensando se eu faço, e se eu não faço, ou se eu apago. E aquilo me destrói. E aí eu penso, tem 30 mil pessoas aqui. As pessoas estão aqui elogiando o nosso trabalho, falando da gente, dizendo que se inspiram. As pessoas estão muito frágeis para se deixarem abater e assustar e ter realmente crises de ansiedade por causa de um movimento de cancelamento que é muito minoritário na sua audiência. Eu falei. Mas você sabe Sabe o que eu vou te botar nesse negócio minoritário? Eu fico pensando assim, Ícaro, eu sempre penso nisso. Se eu tô vendo uma tela em branco, uma tela todinha em branco, e há um ponto preto ali, por menor que seja esse ponto preto, é ele que eu vou citar, porque eu nunca vou falar assim, olha quanto de branco tem na tela. Então, na verdade, é o contrário. Eu vou citar sempre o que destoa, e o que destoa normalmente é o que tem menos. Porque se é uma tela inteira de flores e tem um cachorrinho, eu também não vou citar o tanto de flores que tem. E ele vira referência, olha, né? O cachorrinho. Entende? Então, pra mim, essa coisa do cancelamento tem que... Se ela não doer mais, aliás, se ela não doer nada, eu diria. Se ela não doer nada, porque daí eu quero te perguntar como que é isso, como foi isso pra você, e quero te contar da minha, mas assim, essa coisa da galera dizer assim, não, esse povo, eles fazem isso, é pra ter isso mesmo. Ícaro, por mais que eu saiba que deve ter alguém que é assim, eu não consigo acreditar.
eu não conheço essa pessoa. Eu sei que tem um colega seu que você já falou que essa é a estratégia dele. Até eu conversar com esse homem, pessoalmente eu não acredito. Eu não vou dizer o nome dele, mas ele defende. Você sabe quem é? Que ele é um cara que toda hora ele dá essa forçada nessa coisa ruim. Né? Porque, poxa, coisa ruim gera um movimento, gera um engajamento. Até eu conversar com esse homem, eu não acredito que é isso que ele quer. Eu acredito que ele tira uma boa situação disso. Entendeu? Então é assim, olha, teve o limão, a gente vai fazer limonada, porque eu não vou sair de uma situação ruim sem tirar um proveito dela. Isso não vai existir. Então, se eu for cancelado, você foi cancelado, você explicou o que é o cancelamento e você vai fazer uma coisa em cima disso. Eu fui cancelada, eu expliquei o que aconteceu e vou fazer uma coisa em cima disso. Aí eu acredito. Agora, você dizer pra mim que um ser humano com um coração, com um sentimento, fala, não, eu quero ir pelo ruim mesmo. Duvido. E agora vem um ponto, antes de chegar, uma pergunta mais direta que eu vou te fazer. Quantas vezes você foi cancelado e como foi? Esse é o ponto. Todo mundo, ou a maior parte das pessoas, sente um pouco, sente um pouco de ansiedade, sente um pouco de caramba, que droga. Porque uma coisa que você me falou também ficou na minha cabeça. O modus operandi daqueles que cancelam quase sempre é covarde, porque ele consiste em retirar a sua fala do contexto. Então, e não do contexto do dia, do contexto de vida. Do contexto da vida inteira. É? Então, por exemplo, eu passo aqui há 2 anos produzindo textos que reforçam o conceito de família, de caridade, de bondade, de trabalho, de repartição. E por isso que o meu primeiro movimento após o início do cancelamento foi pegar todos os meus prints e colar. E esse daqui vocês não viram? Esse daqui vocês não viram? O cancelador, ele se coloca... Presta atenção que agora entra no centro dessa minha tese de por que eles são tão covardes e injustos. O cancelador, ele não está agindo como um paladino. Vou proteger essas pessoas desse outro cara que é ruim, ou desse vendedor de falcatruas, ou dessa moça que é machista. Não, eles agem para punir. Se eles tivessem interesse na verdade, no diálogo, no bom senso, eles não agiriam assim. Então, cara, o que ele faz? Ele pega, pinça um comentário que faz sentido para minha audiência, a brincadeira do arroz, que são as patadas, e você está sujeito a isso, e o cara vai lá e posta. E a mensagem que o sentimento levado é: olha esse canalha que não se importa com os pobres. Olha esse canalha que enriqueceu e está fazendo uma brincadeira, uma piada. Quando, na maior parte das vezes, esses caras não fazem absolutamente nada. Eles não agem, eles precisam que todo mundo permaneça deprimido, como na sequência que eu respondi. Esse cara não pode deixar a audiência dele querer tentar melhorar, prosperar, porque ele precisa deles naquele pequeno curral deprimido. Ele não está interessado na verdade, ele quer apenas um recorte. E aí a pergunta que vem é: por que o cancelador quer um recorte? Pelos objetivos mais egoístas possíveis, para ter atenção, like, comentário, share, para vender canequinha, para vender camiseta. Para pensar, tem páginas que historicamente pegam pessoas do Instagram para zombar delas, né? Ou de profissões. O que esse cara ganha se dedicando 12 horas por dia a essa página? O cara tá lá postando, alimentando, comentando, compartilhando. Todo dia ele pega um print novo, faz uma montagem, faz um meme. Quem em sã consciência vai gastar essas horas todas do dia para quê? É o maior de todos os movimentos egoístas, é apenas para ter um pouco de atenção na maior parte das vezes. Então, na minha opinião, para você desconstruir esse cancelamento, essa cultura de cancelamento, a primeira coisa que nós temos que fazer é entender que o cancelador, o anti alguma coisa, o empreendedor não é gente, o anti-coach, o anti-capitalismo, o anti não sei o quê, o anti blá blá blá, o anti-cristão, o anti-família, o anti, ele é quase sempre um sabotador. Ele não é um paladino que está protegendo as pessoas, ele vive da agressão. Esse é o primeiro ponto. Aí eu vou te fazer a pergunta: quantas vezes você foi cancelada e como é que foi? Foram por quais motivos, geralmente? Não, eu já fui cancelada de verdade mesmo. Nossa, os seus cancelamentos são bizarros, assim. Não, os meus são de verdade mesmo. Sim, não, já tive cancelamento sério. E desculpa te interromper agora, mas é uma observação que talvez seja polêmica, mas é a minha opinião. Mulheres cancelam mulheres com muito mais violência do que homens. Claro! Muito mais. Só pra você ter uma ideia, você sabe quantas vezes eu sofri um ataque sério de um homem aqui na internet? Poucas, né? Nunca. A última vez que eu tive um ataque sério, que chegou aí pro Ministério Público, e para não deixar correr o processo, eu resolvi fazer um termo de ajuste de conduta, porque daí eu não preciso entrar no processo nem nada. Foram 5 denúncias. Eu tenho o nome das 5 pessoas, porque as denúncias não podem ser anônimas. São 5 mulheres.
São Você 5 viu mulheres que sem no... pressão. Hã? Você viu que no começo da live, a Betina mandou uma mensagem e Ah, falou, foi? nossa, essa live tá acontecendo, deixa ela gravada. No auge do fenômeno da Betina, quando todos faziam piada e todos faziam comédia, eu não percebia maldade, desejo de destruição vindo de homens quase nunca. Era sempre na mulher, com aquele ódio contra a mulher. Então, eu acho que o simples fato de eu ser homem já me faz ser menos cancelado. O que é muito maluco, porque geralmente essas mulheres defendem posições de sororidade, não é? Esse tipo de coisa, mas é muito mais violento o cancelamento contra a mulher. Mas é violento por causa do que tem nesse livro que eu te falei aqui, que é o seguinte: a sororidade ou a empatia não rola entre mulheres. Rola entre mulheres que fazem coro daquela teoria. Então não é toda mulher. Tem mulher que nem a gente. Pois é. Tem mulher que nem a gente. Então, assim, não, essa mulher aqui, ela não tá pensando como uma mulher. Mas quem decide o que pensa uma mulher? Não, foda-se quem decide. Não é como a gente quer aqui. Então, não tem essa sororidade. Então, não tem essa equidade. E aí, eles, assim, e eles decidem, né? Quem é mais mulher, Sim. quem é menos mulher. Não, seu pensamento te afasta desse quadro de mulher. É muito maluco. Mas isso. o que é maluco pra mim é porque é o que você falou agora há pouco, é o seguinte: é tirar do contexto não só de um dia. É tirar do contexto de uma vida. Isso me dói, porque assim, ó, é você pegar... e eu comentei isso num grupo fechado de amigos, no dia que você foi cancelado, foi aqui domingo, eu comentei isso lá no domingo. Eu falei, olha, de todas as pessoas que eu conheço, que poderiam ter pegado para Cristo, dizendo assim, olha, que falcatrua com esse negócio de dinheiro, eu falei, o Ícaro não merecia. Porque é um cara que fala neste assunto... Assim, sabe o que eu citei lá? Eu falei assim, olha, o Ícaro tem posições e pensamentos muito mais populistas do que eu. Muito mais. Muito mais. Você tem um pé lá que é uma coisa fenomenal. Esse negócio de falar que o auxílio poderia ficar para sempre. Você fala de meritocracia de uma forma muito diferente de mim. Então, assim, você, por isso, não cabia. Mas não é só daquele dia que tirou o contexto. Agora, você sabe o que é interessante? Olha só. O motivo de você responder aquela pergunta, não de forma técnica, mas com aquela forma exagerada, de brincadeira. Olha que interessante, você falou pra mim que você não sabe por quê, você não entende por quê o cara do perfil que te pega pra Cristo, por que ele faz isso? Por que ele vive desse hype? É o mesmo motivo de você fazer essa resposta em piada. É um hype rápido, não é uma leitura do todo. Então, olha só, ao mesmo tempo que a gente faz uma resposta assim, de patada, e que isso, na verdade, não é o nosso recorte todo, é só um hype errado ali, que você poderia ter feito de outra forma. Porque se você soubesse que esse print ia cair para todo lado, você não teria escolhido fazer a brincadeira. Porque ninguém quer passar pela dor de cabeça. O cara, quando ele pega o teu print e faz esse rolo, e aí chega lá para ele 10 mil mensagens de gente da tua falando para ele, cara, você tá errado, não é isso. Ele também se arrepende. Ele também fala, puta... Então assim, olha, tá todo mundo, na verdade, atirando pelo hype, entende? Todo mundo atirando pelo hype. Qual que é a única coisa que pra mim difere o teu do dele? É que o teu não é contra alguém. Sim, exatamente. Isso é o que me irrita. Então, assim, olha, eu vou fazer 7 anos de Instagram. Ninguém nunca me viu falar de alguém. Mandar uma indireta pra alguém. Falar mal. Eu nunca precisei disso. Nunca. Porque eu nunca quis que fizessem comigo. Uma coisa muito interessante também é esse fenômeno que eu só percebi isso depois que eu passei de 30, 40 mil seguidores. Eu não acreditava que minha conta do Instagram tinha alcance, esse tipo de coisa, né? Você percebe que a pessoa não gosta do conteúdo que você produz. Você percebe que aquilo que você produz não faz sentido para ela, mas ela continua te seguindo, e ela continua te criticando, e ela continua comentando todos os stories, e ela continua te mandando direct. E você fala, cara, é só apertar no botão de não seguir mais e seguir sua vida. Você percebe que a pessoa fica lá, conectada. Eu vejo que muita gente assim acompanha a Lara para sentir raiva da Lara há anos faz isso. Mas tem um pouco de síndrome do Messias também. Uma síndrome do justiceiro e do salvador. Que é, eu sei o porquê você está errando e cabe a mim alertar e salvar todo mundo de você. Para mim, o cancelamento é isso. É eu dizer para todas as pessoas, olha como esse homem aqui é ruim. Porque daí, na verdade, não é que eu tô contra você. Eu tô salvando esse povo aqui. Mas a questão é, ninguém te elegeu o justiceiro. Ninguém te elegeu o Messias desse povo aqui. E aí você fala, mas se eu não avisá-los, quem os avisará?
A vida os avisará. Mas e se a vida não os avisar? Aí é problema deles. Porque cada um tá por si. Então, essa coisa de eu querer cuidar do outro, do tipo, não, eu preciso avisar todo mundo. Então, eu me ponho numa posição de juiz em que eu sei o que é bom e o que é ruim. E aí, por isso, o movimento enorme para salvar essa galera aqui, eu excluo a ideia, eu excluo a preocupação do que isso vai gerar na pessoa que eu estou apontando. Porque, de novo, eu estou cortando um recorte. Eu estou tirando um recorte. Então, é o que eu te falei, eu não acredito que ninguém faz isso intencionalmente, do tipo, criar uma situação ruim, porque isso tem um impacto. Então, eu não sei como foi para você nesse dia, mas quando você me perguntou quantas vezes já aconteceu comigo e tal, hoje dói muito menos. Hoje eu tiro de letra. Hoje mas você a já primeira vez melhor. Não, hoje eu tiro muito de letra, porque hoje eu entendo aonde pode chegar. Porque eu já fui até o fim com isso. Então, hoje eu entendo aonde pode chegar. Então, quando começa a acontecer, eu sei que ainda está muito longe do meio. Eu sei que, não, isso ainda está tranquilo. Então, eu uso uma régua de 3 pilares. Eu penso assim, ó, se não mexeu nos 3, eu não me mexo ainda. Então, o primeiro mexeu na minha receita? Então, pô, fulano me cancelou, estão me colocando para tudo quanto é grupo de Facebook, estão me colocando em tudo quanto é lugar do Twitter. A minha pergunta é, mexeu em R$ 1 da minha receita? Alguém desmarcou consulta? Algum curso meu vendeu menos? Alguém... Não, nada. Então, beleza. Então, vamos para o segundo. O segundo isso mexeu com alguém que eu amo? Ou seja, meu pai, como já aconteceu, meu pai me ligou falando, isso é verdade? É verdade que estão falando de você? Ou senão, o neto me ligou falando, o que é isso aqui? Como já aconteceu. Aí, não aconteceu nada disso. Aí, o terceiro, isso que está acontecendo mudou o que eu penso de mim. Então, se, por exemplo, estão espalhando por aí que eu mato o cachorrinho afogado. A pergunta eu passei a achar que, cara, eu acho que eu mato mesmo. Puta merda, eu acho que eu mato. Porque isso pode acontecer. Porque um dia pode te dar uma cancelada de você falar, cara, eu acho que aqui eu caguei mesmo. Então, assim, se mexer em um desses 3, aí tá na hora de eu fazer alguma coisa. Se mexer em 2, já tá na hora de eu reavaliar. Mas a questão o que aconteceu com você no domingo? Mexeu na tua receita? Para menos? Não, para mais. Mexeu em quem você ama? Alguém que você ama, que você ama, que você considera, acha mesmo que você é um coach picareta e os carai? Não. Mexeu no que você pensa de você? Não. Então, assim, tá na hora de mexer em alguma coisa do que eu... Não tá. E aí... Pode falar. Não, pode terminar. E aí o negócio toda vez que acontece, e isso eu aprendi ao longo do tempo, é nessa peneira que eu ponho. Se não mexeu em nenhum dos 3, então eu sei que eu só sigo. Porque não tá na hora de mexer em nada ainda. Vamos falar desse movimento de cancelamento em relação à figura do empresário. Porque o empresário ele é bem diferente do influenciador, né? O influenciador ele se mistura muito mais com a imagem. Nós tivemos o exemplo, por exemplo, agora da empresa Hotmart, que foi recebeu uma pressão nas redes sociais, daí eles foram lá, mexeram tiraram alguns produtos, aí não tiraram outros do outro lado, e aí a turma do outro lado também foi para cima deles. E o que acontece é o seguinte, o empresário ele está muito menos envolvido com isso daqui do que o influenciador, ou do que o comunicador, ou do que quem produz conteúdo. O empresário, eu até produzi isso quando eu estava formulando a resposta, o empresário ele olha as influenciadoras sendo canceladas, o empresário ele olha a celebridade sendo cancelada e o que ele vê? Perda de contrato, cancelamento de novela e perdendo patrocinador principal, tendo um monte de consequências. O empresário ele acha que essas consequências vão acontecer com a empresa dele. Porque eu fiz questão de abrir os meus números para mostrar que o cancelamento ele não é real quando você é prestador de serviço ou profissional da área. Porque quem te cancela não é teu cliente. Não muda quase nada. A não ser que seja uma grande campanha de difamação. Se você for, por exemplo, aquele cara que estava xingando o motoboy e que merece, de fato, uma sanção social e cadeia e esse tipo de coisa. A não ser que você seja alguém criminoso, de fato. Um cancelamento dificilmente vai ter poder de... Você falou uma vez, nunca você foi financeiramente abalada por um cancelamento, né? Pelo contrário, eu sempre cresci. Mas aí é porque o trabalho de casa está sempre bem feito. Então, assim, quando chegou o teu cancelamento, o teu trabalho estava muito bem feito. E quando é engraçado. Tava tudo lá. Fala. É engraçado porque tinham 2 caras que ficavam pulando no meu direct. Falando assim, você não foi cancelado, você não foi cancelado, você não foi cancelado. O máximo que aconteceu foram 2 críticas. E eu nem respondi e falei, na live eu explico. Para aqueles que estão olhando esse processo e estão pensando, nossa, o Ícaro é muito marqueteiro, ele pegou aquele momento, já fez uma transmissão com a Lara, tem 30 mil pessoas vendo isso. Ele nem foi tão cancelado assim. Nossa. Por que eu não fui cancelado?
porque eu interrompi o processo muito rápido. Como é que começa o processo de cancelamento? Agora, explicando para você o que pode acontecer com você. E quanto maior for sua conta, maiores são as chances de sofrer um cancelamento, porque tem mais gente te olhando. Como é que começa? Começa com uma ou duas pessoas pegando um post seu que foi um pouco mais polêmico, uma fala, e ele retira do contexto e posta. Essas 2 ou 3 contas geralmente são pequenas. Aí vem uma conta média, com 50 ou 60 mil seguidores. Essa é a conta inicial. Esse é o start inicial. Essa conta. E o primeiro post que fizeram do meu post do arroz, a conta foi um cara tinha pequeno, eu vi. 40 mil seguidores. Eu nunca nem responderia ao cara, porque eu que estou jogando tráfego para ele. Esse é um outro princípio. É por isso que a Coca-Cola não responde a Dolly, né? E aí, essa conta foi lá e postou. E os números estavam pulando, pulando, pulando. O que acontece a partir de agora? Nos casos normais, essas contas médias, elas passam para outras contas médias, elas percebem que está dando engajamento, aí de repente todas essas páginas profissionais de cancelamento começam a distribuir. Esse é o estágio 2. As páginas oficiais de cancelamento começam a distribuir seu conteúdo. Aí vem a fase 3. Quando chega a fase 3 é quando o risco já é muito grande. Uma grande página te compartilha. Aí é quando alguém com 500 mil, 1 milhão, 2 milhões de seguidores vai lá e fala: gente, que absurdo que essa... Geralmente uma pessoa física. Falou. No meu caso, já foi No meu também. 30 milhões que compartilhou. O salto foi muito grande. O que eu fiz, eu falei, beleza, já eu tenho que interromper isso agora. Porque aí vem o 4º e último estágio. O 4º e último estágio é o estágio violento. Que é o quê? Quando essa página grande compartilha, outras páginas ligadas à militância política, ligadas a time de futebol, ligadas a causas de minorias, aí eles compartilham. Aí essa é a galera que já tem no seu modus operandi uma aproximação mais violenta. Então eu falei, cara, eu fui de 40 mil seguidores compartilhados para um cara com 20, 30 milhões de seguidores, eu tenho que interromper agora. O que que você faz? Imediatamente você joga luz. Você fala assim, olha, isso aconteceu, isso é injusto, isso foi retirado do contexto. Aí vem o grande ponto. Para você cancelar um cancelamento, a primeira coisa que precisa acontecer é que precisa ser justo o erro. Se você aparecer batendo numa velhinha, você não pode cancelar o cancelamento, porque você é um criminoso. A primeira coisa que precisa acontecer é que tenha havido uma injustiça. Como hoje tudo é polarizado, como hoje tudo é esquerda, direita, alto, baixo, vermelho e azul, eles estão desse lado, eu estou desse lado. Como tudo é polarizado, injustiças são cometidas frequentemente. Esse livro que você mostrou do Shapiro, o Shapiro tem uma passagem muito boa em que ele diz assim, se mantenha razoável e se mantenha na sua competência. O outro, ele vai cometer um erro. E aí você pega esse erro e mostra como ele é injusto. E é isso. Aí de repente você vira e fala assim, mas peraí, eu tenho outros 30 posts que nunca foram compartilhados. As pessoas percebem. As pessoas percebem Sim, a maldade. O grosso percebe. E percebe principalmente porque é o seguinte, olha só, o Ícaro falou aqui que todos vocês que estão, a gente está com 31 mil pessoas aqui. Todos vocês, em algum momento, se trabalham com a internet, se estão na exposição, em algum momento vocês vão passar por um desses níveis de cancelamento. Porque isso é a nova realidade, já que temos redes sociais. Mas, na verdade, se a gente tirar essas redes sociais, todo mundo já passou por isso com vizinhos, com família, com amigos. É que era menor. É menor. Então, assim, vai passar isso aqui num grau maior. Aí, assim, eu te diria para ter 2 coisas prontas. E 2 coisas que salvaram a cena do Ícaro e sempre salvaram a minha. A primeira, que a gente falou, é ter o trabalho pronto. É preciso que a hora, porque às vezes o teu cancelamento, como ele falou, vai ser por uma cagada que você fez. Porque acontece. Eu já fiz cagada. E fui exposta na minha cagada. E na internet isso é maior. Porque na internet você não tem espaço para ser ser humano e errar. Não tem. Então, quando acontecer, você vai ser exposto no seu erro. Nessa hora, já que você está exposto em erros que você tem, se você não tiver um trabalho bem feito que justifique as pessoas dizerem assim, cara, ela deu uma mancada aqui, mas olha quanta coisa que tem dela que eu aproveito, que é aquele tipo de mensagem que você recebe, eu também, de gente dizendo assim, olha, eu não concordo com tudo que eu vejo aqui. Aliás, discordo muito, mas o que é bom, é tão bom que eu utilizo. Então, esse é o primeiro ponto. Estejam o tempo todo construindo esse caminho de boas coisas que as pessoas não vão conseguir abrir mão quando você fizer uma cagada que as incomodar. Então, ela vai ver aquela merda que você fez e vai falar, cara, é muito ruim, mas eu não consigo abrir mão do que é bom. Esse é o primeiro. E o segundo, que eu comentei com o Ícaro hoje, enquanto a gente conversava por áudio sobre essa live, é o seguinte, eu senti isso a partir do
primeiro cancelamento muito sério que aconteceu, que acho que faz uns 2, 3 anos, que foi alguma coisa muito séria que aconteceu, que sempre tem mais a ver com vida pessoal. E quando aconteceu isso, eu senti falta de ter pessoas do meu nível de convivência, do tipo, amigos da exposição também. Pessoas que entendem sua realidade. Se eu falar isso pro meu pai... Que me conhecem, mas que têm esse alcance também. E que pulassem ali, que saltassem na frente, como, por exemplo, a hora que eu vi o que aconteceu com você, a hora que eu vi o print que caiu nessa conta de tantos milhões, na hora, o Neto estava fora de casa naquela hora, eu mandei o print para ele e falei, olha onde o Ícaro caiu. Na hora, o primeiro instinto que me veio é, eu vou saltar na frente com ele. Porque o que pode acontecer, e que na maioria das vezes acontece, e não dá pra gente ficar puto com quem não saltou na frente, é todo mundo que tá, os seus semelhantes todos, se calarem. Por quê? Primeiro que isso não é injusto e não é cruel. Porque o negócio instinto é assim, de eu ainda comentei com você, autopreservação, não dá pra gente ficar saltando na frente também de todo o rolo que tem. Somos, então, aqui, como semelhantes pra mim, né, que estamos nessa vida aqui. Eu, você, Ítalo, Mari, Renata, Fernando e tal. Então, assim, ó, vamos dizer que tem 10 pessoas, todo dia alguém vai arrumar um rolo. Se eu for saltar na frente de todo o rolo, eu vou ficar apagando incêndio o tempo todo. Então, não é meu trabalho. Se você for saltar na frente de todo o rolo, desse pessoal todo que você sempre cita, do Joel, do Primo Rico... Se você pular na frente do Ítalo, ferrou todo dia. Não, ferrou, você vai pular todos os dias. Exatamente. E assim, isso é uma coisa que a hora que a gente tá sentado aqui, na última vez que ele veio aqui jantar, a gente falou sobre isso. Tipo, não dá pra pular na frente de todo o rolo que ele tiver, senão a gente vai ficar só fazendo isso. Então, eu entendo. Mas é muito importante que você tenha amigos que se revezem nessa tarefa voluntariamente, que vira e mexe, por eles te conhecerem, eles olharem a injustiça, eles falarem, cara, agora é minha vez. Deixa eu postar aqui falando assim, ó, isso aqui não tem razão de ser. Então, são duas coisas que eu deixaria pronto, que eu seguiria semeando. Primeiro, um trabalho que as pessoas não consigam abrir mão. E segundo, as amizades e os laços dos seus semelhantes, que um dia, se você precisar, mas mesmo sem precisar, de vez em quando alguém pula na tua frente a hora que o rolo tá acontecendo e fala, calma, gente, calma que não é isso não. Vocês conhecem essa pessoa, vocês sabem o que essa pessoa faz todos os dias, pelo amor de Deus, não é disso que nós estamos falando. Acho que são duas coisas que todo mundo tem que ter. Eu tenho 2 conselhos valiosos também para passar. O primeiro deles é que se você está desenvolvendo um trabalho de comunicação, de produção de conteúdo na internet, você será cancelado em algum momento. Eu sou até um pouco mais incisivo, porque eu digo, você será, se o trabalho for bem feito de comunicação. Por quê? Porque será um resultado quase que impossível de ser contornado de uma boa política de conteúdo. É quase como se o seu trabalho fosse ser piloto de testes de carros esportivos e você achasse que você nunca vai morrer. Olha, existe uma grande chance, quanto mais você dirige, eu não gosto de velocidade, então eu quero fazer esse trabalho sem velocidade. Pode ser que você não morra, né? Eu quero ser um piloto de testes, mas eu não quero ter velocidade no meu trabalho. É impossível. Política de conteúdo, bem feito, significa muito conteúdo. Eu tenho há 2 anos quase, fazendo 2 anos a minha conta de Instagram. Eu posto em média 80 stories por dia. 80 stories por dia, vezes 700 e tantos dias, qual é o número que dá? Quantos milhares de stories eu não vou fazer ao longo dos próximos anos? Uhum. É claro que em um ou outro será pensado por alguém. É claro que em um ou outro... Aí vem outro ponto. Quem aqui, dessas 30 mil pessoas, já experimentou fazer por um mês 100 stories? 80 stories. É exaustivo pra caramba. Nossa. Você fica cansado, sua cabeça frita. Imagina eu que sou texto, coloco o texto amarelo, coloco o texto vermelho, justifico a esquerda, pego qual é a imagem que eu vou usar, fundo preto é letra branca, fundo claro é letra preta com rosa, e eu posto isso 60, 70 vezes por dia. Chega uma hora que você tá de saco cheio. Chega uma hora que você quer dar uma postadinha. Todo mundo dá essa extravasada. Todo mundo senta no bar e fala uma bobagem. Só que quando você senta no bar para 600 mil pessoas. Então, o primeiro ponto é, se você produzir conteúdo com regularidade, você será cancelado. Pode ser que você seja cancelado pela sua família. Isso acontece. Você sabia que o primeiro cancelamento costuma ser na própria família? Ah, eu sei. Eu defendo muito isso. Sei bem. Você já começa. A gente sabe. O primeiro cancelamento costuma ser na própria família. É alguém. Deixa eu só te contar, num parênteses rápido, o que eu ouvi uma vez na minha família. Você lembra quando os apóstolos estavam no barco e eles deveriam ir pregar e Pedro se negou a ir pregar onde ele deveria e por isso se deu uma tempestade? E aí eles jogaram ele ao mar
porque ele era a causa. Eu ouvi da minha família, de uma parte da minha família, que era só me jogar no mar que ia parar a tempestade. Porque a tempestade estava acontecendo por minha causa. Posso te dizer? Eu sei que não é bonito a gente falar isso, mas eu fui jogada do barco, a tempestade está lá até hoje e eu tô bem. E você que saiu da tempestade. Pois é. E olha o conceito aqui, dos livros que eu citei no começo da live, olha o conceito de bode expiatório. Você percebe isso muito nas famílias. Você tem famílias que naturalmente são mais organizadas e tem famílias que são mais desorganizadas. Geralmente, as famílias mais desorganizadas tendem a achar que se uma pessoa morrer, sair, casar, fugir, as coisas vão ser resolvidas. É sempre o bode expiatório. E geralmente o seu primeiro cancelamento ele acontece numa menor proporção dentro da sua casa, porque é quando as pessoas da sua família dizem: quem é você para tentar melhorar de vida desse jeito? Quem é você para começar a mostrar para os outros story? Por exemplo, como eu ouvi de familiares muito próximos, quantas pessoas acham que quem vai querer te ouvir? Quem vai querer te ouvir? E isso, até hoje eu carrego isso, essa frase, quem vai querer te ouvir? Então, o cancelamento vai acontecer. Ele pode acontecer, e provavelmente ele vai acontecer o primeiro, dentro da sua própria casa. Às vezes é seu marido, sua mãe, sua sogra, seu pai. Eu me impressiono com a quantidade de moças que relatam que a mãe foi a primeira a cancelar. Isso é uma coisa que quando minha conta cresceu, eu fui percebendo a relação da mãe. Geralmente, a mãe é muito boa, a mãe nunca tem problema, a mãe é uma santa, é uma anja, reza um terço pra ela, tá no céu. De repente você vê que a mãe... Você não é tão bonita para estar lá, você não é tão talentosa para estar lá. Quem é você para achar que... E isso me despertou um lado, caramba, realmente as pessoas estão precisando passar por esse ponto, né? E o outro ponto é que você não vai poder parar de produzir conteúdo. O seu conteúdo ele precisa ter personalidade. Então, se você não tem personalidade, as pessoas não gostam da Lara sem motivo. Gostam da Lara porque ela representa muita coisa que as pessoas gostariam de ser ou de ter. De ser mais corajosa, de ter mais personalidade, de ter vencido na vida, de ter construído essas coisas todas. Ah, eu quero coisas do Ícaro, sei lá. Às vezes os caras falam: Ícaro, sua família é tão bonita. Se os caras soubessem quanto trabalho dá o Mateu, eles não falariam isso. Mas... Tem ideia. Mas... Eu tenho ideia. Assim, é o segundo dilema. Se você produz muito conteúdo, você será cancelado. E se você produz um bom conteúdo, que é o conteúdo com personalidade, que é o conteúdo mais marcado, com posições mais... Imagine que todo story meu eu respondesse: ah, talvez, não sei, vamos pensar, veja bem, se for pra lá, se não for... Não... Ninguém me segue. Então você precisa aplicar personalidade e o que atrai o cancelador é a personalidade. Então, todos que estão vendo aqui, vocês serão cancelados. Ou vocês serão esquecidos. Não tem como. Ou você é cancelado, ou você passa, como David Ogilvy dizia, como um navio na escuridão. Sua conta fica lá com 500 pessoas pro resto da vida, porque você é muito insosso. Café com leite, ninguém se importa. E vou te dizer mais, a menos que essa coisa insossa café com leite seja total parte da sua personalidade de verdade, uma hora você não vai aguentar. Uma hora você vai ser você. Não tem como segurar muito tempo. E eu vou te dizer que quanto mais cedo isso acontecer, melhor. Então, se isso acontece lá na frente, você começa com 2, 3, 5, 10 mil seguidores e assim, bem pianinho, aí você resolve ser você, é pior. Porque eu vou te dizer que a quantidade de pessoas que eu tenho que me seguem desde que eu tinha 5, 10 mil seguidores e que dizem: não, a Lara a gente já sabe o jeitão da madeira, então assim, tem dia que ela tá meio de pá virada, a gente até ignora. Pronto, olha como tá educadinho. Olha como veio já acostumadinho. Isso que o Ícaro tá dizendo que vai acontecer com você uma hora é fato, porque o negócio assim, só não aconteceu ainda porque você não expõe o que a gente expõe para essa quantidade de pessoas. Não é porque você não é assim. É porque a gente é num ponto, você no outro. Mas imagine que se você tiver aqui para 900 mil pessoas, para 560, você tem hoje? Eu estava conferindo ali, 580? 585. 580 uma coisinha mil pessoas. Se você expor qualquer coisa do que você pensa, vai ter o mesmo nível de rechaçada. O mesmo nível. É só uma questão de não estar na posição de destaque que a gente está aqui agora. Mas vai acontecer. Agora imagina o seguinte: quantas horas por dia você fica no Instagram? Como eu lido com a maneira mais técnica, eu sei que eu fico, em média, 4 horas e 15, 4 horas e 20 por dia na plataforma, porque eu fico vendo sempre mais. Quanto tempo eu gasto ali, não é? Ah, você deve ficar mais, né? Você fica mais. Eu fico mais. Eu sei que você ficava menos. Agora eu fiquei até com vergonha de falar quanto. Quantas? 8? 8?
Por aí. 8 é Carol Cantelli. 8 é Carol Cantelli. Eu não sei. Por aí. Se você não responde Entre direct... 8 e 6 horas. Hã? Se você não Eu responde não direct... respondo direct. A questão é que eu consumo muito por ali também. Ah, eu não consumo. Então, eu entro, posto uma fileira e, assim, eu não posto todos. Porque se eu posto todos os stories, eu perco as atualizações. Então, eu entro, posto uma porrada, vou embora. Entro, posto uma porrada, vou embora. Então, Não, eu não consumo. a diferença gritante é o que a gente já conversou, que você já falou mil vezes. Eu gosto disso aqui, de verdade. Uhum. Então, isso, se eu tô muito cansada e eu tenho 1 minuto no meu dia, eu vou abrir isso aqui. Uhum. Eu não abro isso aqui para trabalhar, eu abro isso aqui para me divertir. Eu gosto demais disso aqui. Então, se um dia eu nunca mais trabalhar, eu vou estar aqui. Provavelmente. E aí vem o outro ponto que eu ia falar. Imagine que eu tivesse começado o Instagram com uma pulguinha atrás da orelha, vendo, por exemplo, as moças como a Nativosa ou a Lara Nesteruk, que são essas moças que só vestem roupas chiques e viajam pelo mundo, e eu falasse, esse Paraíba da cabeça chata não vai conseguir crescer aqui, não. Eu vou começar a viver essa vida e não reflete o que eu faço. Se você precisa produzir muito conteúdo e passa 4, 5 horas por dia aqui, você não consegue esconder. Eu não conseguiria esconder que eu sou um cara chique, que toma em taças e entende as coisas. Qual é o grande conselho que eu te passo? Desde cedo já mostre todos os seus erros, todas as suas fraquezas, todas as suas fragilidades, todas as suas... Tudo. Eu já mostro desde cedo que eu tomo no copo de requeijão. Eu já mostro desde cedo que... Os caras acham que é marketing. Os caras acham que eu tomo no copo de requeijão porque é marketing. Eu mostro desde cedo... Tudo, a casa bagunçada, eu mostro desde cedo, você troca a fralda do seu filho? Pô, eu odeio quando eu faço isso. Meu Deus, esse cara não é um pai 50-50. Não sou. Desde cedo, porque ser flagrado aos 100 mil seguidores, como sendo alguém que chegou lá fingindo quem não é, aí você é retirado. Existem poucos casos de cancelamento que, de fato, as pessoas sumiram do mapa. Mas todos que sumiram porque construíram uma personalidade baseada em mentira. Mentira. Esse é a única coisa que não tem remédio, na minha opinião. É um imposto que é alto demais, porque a renda bruta daquele lugar não era tão grande. Então, é quando não tem o conteúdo. A gente conversou sobre um caso desses. Exatamente. E o que o Ícaro falou essa live toda, no fim das contas, eu e ele, a gente usa isso aqui como um meio. Não é o fim em si. Então, é o meio para a produção final. A produção final é o assunto que ele trata, a produção final é o assunto que eu trato. Então, não é a simples influencer, que ela é influencer, mas não sei do quê. Então, ela é influencer do que cair na mão dela. Aí, essa menina, ela é cancelada para sempre. Essa menina não consegue voltar com facilidade. Ela volta sob uma sombra. Então, todo mundo meio que fica por ali. Mas não há ninguém pulando em defesa dela. Fala. Tem uma outra coisa que... O nicho, o teu público, ele te protege. Sim. Por mais que você caia do outro lado da ponte. O que eu digo, sendo bem consciente, qual é o meu outro lado da ponte? O meu outro lado da ponte é o cara que não quer casar, não quer saber de trabalhar, tá com a vidinha tranquila, quer jogar um videogame, quer ter o cachorrinho dele, quer fazer as coisinhas dele. É o outro lado da ponte, meu. É o cara que eu não dialogo muito. Tudo bem irritar os outros caras do outro lado da ponte. Eu nunca quero isso. Quanto mais eu fico mais velho, mais bundão eu fico. Mais comunicação, mais tranquilinho eu fico. O Ícaro de 3 anos atrás era horrível. Parecia a Lara Calma. Mas as pessoas que estão do seu lado da ponte, elas continuam. Então, a estratégia nós contra eles funciona desde a idade da pedra e continua funcionando hoje. Qual é o cara que também sofre muito no cancelamento? Na minha opinião, é o cara que se acovarda, já sai tentando pedir desculpas, eles nunca vão te desculpar. Cagada. Esse é um ponto muito cruel, assim, mas o cancelador nunca vai te desculpar. Porque ele não quer a sua reforma, ele não espera a sua correção, ele quer apenas machucar, ele quer apenas punir. Quando você me falou isso uma vez, né? Eles comemoram quando você responde. Sim. Comemoram. Eu lembro de uma vez que aconteceu um babado muito forte, um cancelamento muito forte, um povo muito em cima de mim. E naquele dia eu não estava sabendo ainda o que estava acontecendo. E eu gravei um snap, eu tinha acabado de acordar, meu olho estava vermelho ainda. E aí eu lembro de alguém me mandar um print das pessoas falando de mim nessa hora, dizendo assim, olha lá, chorou. E aí eu falei, caramba! Do tipo, é bom se eu tiver chorado. E a gente sabe que esse negócio do pedir desculpa não funciona, porque toda vez que eu vejo alguém pedir desculpa, eu vejo os comentários e é sempre assim, pediu desculpa, mas não se arrependeu. Ué, então, pedir desculpa e adianta o quê pedir desculpa? Ué, mas você vai fazer o quê então?
Não há saída. Não há saída. Por isso, Não. assim, ó, a frase que eu gosto e que eu ponho, e que eu acho que a gente pode deixar essa frase porque ela é fantástica, é assim, foi uma frase que uma seguidora me mandou, eu guardei para sempre. Let them hate, just make sure they spell your name right. Que E quem soltou deixe essa que frase que você fala odeiem. sempre? Eu amo essa frase. Deixe que te odeiem. Só garanta que eles estão escrevendo o seu nome direitinho. Porque, de novo, o que foi ruim desse movimento, você tem que lavar as mãos. Você não vai conseguir brecar, não vai ter desculpa, não vai... Então, já que eles estão fazendo o movimento, que o nome esteja certo, porque desse movimento ruim, brota gente sempre muito boa. O número de pessoas que vocês vão ver nos comentários do Ícaro e no meu, dizendo eu vim pela treta e fiquei porque é bom, é descomunal. Ao final, o movimento sempre é positivo. Lara, deixa uma mensagem. Seguinte, pessoal. Trouxe a Lara como convidada. Tá chegando, faltam 4 minutinhos pra gente acabar. Eu vou começar uma próxima live. Quem tá aqui, entra na próxima live comigo. Eu vou começar uma análise. Eu não quero enfadar a Lara aqui. Já sei que já tá o horário, já tarde dela já passou. Já tá com sono. Eu vou começar uma live mais técnica. Eu vou explicar para vocês tecnicamente como é que acontece o processo de cancelamento, como é que você responde, como é que transforma isso em oportunidade. Vou falar agora de marketing mesmo, para quem tá afim. Lara, muito, muito obrigado por comparecer. Eu adorei, muito obrigada, fico feliz demais. É um prazer ajudar, de alguma forma, esse contexto tão importante que imagino que você e o Ítalo e o Fernando Conrado, mais do que ninguém, vocês têm um peito grande para tomar essas pauladas e continuar de pé, e vocês contribuem demais, vocês me ensinam demais nisso, porque nada, talvez por ser homens, vocês têm essa coisa do proteger, do fazer à frente, que é uma coisa que não é natural em mim. Então, é muito bom para mim ver, é muito importante para mim olhar vocês agindo nessas situações e pegar ensinamentos da postura de vocês. Imagina aquela mocinha que está começando agora, tem uma continha pequena, é fã da Lara, consome teu conteúdo, gosta do conteúdo aqui do Ícaro. É uma pessoa que quer começar agora, ela gostaria de chegar onde você chegou. Que conselho você daria para ela que tá com medo de ser cancelada, medo de fazer o vídeo, não fala muito bem? O que você falaria para essa mocinha? Se ela está começando e ela não pretende ficar muito grande, eu diria para ela, não se meta em rolo, não. Se isso não é a sua, não é todo mundo que precisa se meter no rolo. Agora, se você está começando e a sua ideia, a sua vontade é crescer, eu diria, das maiores sabedorias que tem é a gente aprender com o erro que o outro fez. Então, eu realmente tirei lições grandes dos cancelamentos que eu vi. A primeira vez que eu tomei esse tombo, eu falei com uma blogueira muito grande. A gente já conversava, eu contei essa história pro Ícaro, a gente já conversava. E eu liguei para ela para dizer, eu não sei o que fazer, eu nunca vou esquecer a frase que ela me disse. Ela falou para mim, Lara, eu sofro com tudo isso nas Maldivas. Essa frase é muito boa. Aquela frase me pegou, eu falei, tá, entendi. Então, olhar para como ela faz, entender que ela também sofre, mas entender exatamente como ela passa por isso, aprender com o erro dela, eu acho que é o principal. Mas se você não almeja ficar grande, não se mete também em muita coisa, não. Não é necessário, nem todo mundo precisa ser imbatível. Nem todo mundo precisa se colocar lá a ponto de tomar as pauladas. É só se for necessário. E se for, aprenda com o erro do outro, que é muito mais saudável. Pessoal, seguinte. Se vocês forem no link que está na minha bio, nós estamos abrindo as inscrições da nossa promoção do cancelamento. A gente está oferecendo 1 ano de assinatura do Novo Mercado. Você tem anuidade do Novo Mercado. Mais de 200 aulas. Tem aula conosco ao vivo toda quarta-feira. Eu estou dando 2 masterclasses 100% gratuitas para vocês. Uma se chama... Você nem sabia que produto era esse, né? Eu vou criar 2 masterclasses para falar com o pessoal. Eu vou criar 2 transmissões bem longas. Uma chamada Personalidade, onde eu vou ensinar a pessoa a desenvolver essas qualidades que constituem uma personalidade forte, a postura, a potência, a tranquilidade, a assertividade, a segurança, a frieza, se manter calmo diante desses eventos que vão acontecer. E o segundo é a persuasão. Eu vou ensinar a pessoa a influenciar, a transformar o seguidor em cliente, a criar uma esteira de produtos, linha editorial, que você é a melhor formadora de linha editorial que eu já vi na minha vida inteira. Você que nunca fez um curso, é bizarro. E linha editorial é basicamente como influenciador escolhe os produtos dele
e dispõe o conteúdo dele no story. Como é que você decide quando você vai mostrar seu gato, quando você vai mostrar o neto, quando você vai falar de negócio, quando você vai... A sua seleção, o seu equilíbrio, tem a hora de falar sério? Tem. Tem hora de fazer meme? Tem. Tem hora de mostrar o gato? Tem. Tem hora de mostrar o neto ali, ó, robozão, fazendo uma panqueca? Tem. Como é que você escolhe isso? Como é que você escolhe que momento você vai postar esse conteúdo? 100% natural, eu nunca penso. Pois é. Você tem um talento. Eu já te falei isso quando a gente estava almoçando. O talento que você tem para equilibrar isso, eu não tenho esse talento. Eu estudei. Eu não tenho esse talento. Você saber equilibrar, porque se não sabe o que você vira, você já viu aquelas influenciadoras com 2, 3 milhões de seguidores e que o conteúdo é chato? Uhum. Ela fica só, ai gente, aí eu fui, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você fala, nossa, mas eu já pulei 20 stories. E ainda tá lá. Ainda tá se maquiando e falando da vida dela. Uhum. Então, assim, você vai aprender a fazer linha editorial, você vai aprender a se comunicar, distribuindo esse conteúdo, as pessoas vão se interessar por você, vai aprender a usar a fragilidade para te aproximar, vai aprender a como antecipar os seus erros, os seus defeitos. Então, tem a persuasão, tem a personalidade, tem a persuasão, vão vir de graça para quem aproveitar a anuidade do novo mercado. Vocês sabem, 12 vezes de R$ 79,90, os caras cobram 5 mil de graça. Dar um pouquinho de vídeo. Tem 200 aulas, aula ao vivo, aula de dá para comprar 2 quilos de arroz. Você tá louco. Ainda tem umas surpresinhas com esses arrozes aí da vida. Lara, eu queria... Olha, fiquei surpreso. Eu acabei de perceber ao vivo isso daqui que aconteceu. Já passou de 1 hora de live, né? Provavelmente o Instagram desbloqueou o meu efeito de mais... o seu Shadowban. De mais de 1 hora de live, porque não tinham me conferido ainda, porque era só para as contas verificadas. Lara, eu queria agradecer muito sua presença. Eu vou ver Amém. o seguinte, eu não vou tomar mais seu tempo. Obrigado pela generosidade. Obrigado. Venham aqui almoçar, você e o neto aqui. Vamos, Venham comer com as crianças. Nós vamos. Vai ser um prazer. Muito obrigada, Ícaro. Muito sucesso para você, para esse que começa agora, e conte comigo sempre que precisar. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, gente.